Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Se já não bastou a dupla de serial killers do episódio anterior, que foi os irmãos necrófilos, eu achei outra dupla muito louca no Rio de Janeiro. Crimezeiros, eu estou empolgada com a história de hoje. A gente vai falar de um casal assassino, de uma história que teve muita repercussão na mídia nos anos 70. Se o relacionamento de um casal qualquer, já é complicado, imagina de um casal assassino. Lidar com relacionamentos amorosos nunca é fácil e essa história reflete muito bem isso, porque, gente, é uma confusão só. No comecinho, quando eu comecei a ler sobre o caso, eu pensava uma coisa, achava que um talvez fosse mais inocente, que o outro pudesse ser um pouquinho mais predominante, abusador, mas aí quando você vai se aprofundando, tudo vai mudando e quando chega no final eu nem sabia mais o que pensar, nem lembrava de onde tinha começado e sério, é bem complexo, porque os personagens são complicados e mentirosos e cínicos e complicam tudo mesmo. Então eu vou contar essa história pra vocês do jeito que eu fui descobrindo ela. Vou contar a sensação de cada versão que eu fui desenterrando e lendo. E aí no final a gente tenta chegar numa conclusão, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vou passar as fontes de onde eu arranquei essas informações. Porque, tem coisa que parece inventado, mas não é. Fontes: Wikipédia, Linha Direta, o tabloide carioca Opinião, Conexão Jornalismo, o jornal O Globo, a Folha de São Paulo e a revista Manchete. Esse caso, como eu falei, teve bastante repercussão na década de 70, então você encontra bastante material. Mas enfim, vamos começar do começo? Estamos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Sim, o Rio vai ser o palco dessa semana de novo. Quarta-feira passada, no episódio 15, a gente estava em Nova Friburgo e agora viemos para a capital do estado do Rio de Janeiro. O que eu posso fazer se o Rio é cheio de história maluca de crime, né? Já não basta os tiroteios na favela, ainda tem crime e crime dos feios, viu? Acontecendo nos bairros de classe alta e também no interior do Rio. Rio é Rio, né? Amo vocês, crimezeiros cariocas, mas o bagulho é tenso aí pro lado de vocês, né? E como se no Rio não fosse tensão o suficiente, a gente ainda está no meio da ditadura militar, em 1974. No finzinho de 74 foi quando os crimes aconteceram. E isso é importante nessa história, porque um dos motivos da história ganhar tanta repercussão foi que a assassina, Maria de Lourdes, era filha de um coronel do exército. Babado, escândalo, do jeitinho que as manchetes sensacionalistas gostam, né? Eu vou dar um resumo desse caso, mas aquela coisa básica da página da Wikipédia só pra gente entender. É o seguinte: os crimes cometidos pelo engenheiro Vanderlei Gonçalves Quintão e a estudante Maria de Lourdes Leite de Oliveira, que ficou conhecido como o casal Vanlu, esses crimes estão entre os mais notórios do século XX, aqui do Brasil, porque aconteceram 2 assassinatos. Os 2 eram ex-namorados de Lourdes. E os 2 assassinatos aconteceram no mesmo lugar, com aproximadamente aí uns 15 dias de diferença. O que mais chama a atenção, e é por isso que teve um palco tão grande na mídia, é que esses crimes foram fruto de um pacto. Um pacto feito entre Maria de Lourdes e Vanderlei. E o pacto era esse: antes de se casar, todos os ex-amantes de Maria de Lourdes deveriam ser eliminados. Aí você já fica, tipo, eita, que parada maluca, como assim? Alguém me explica. Pois é, eu também fiquei assim. E aí, só com essa pequena sinopse do crime, já dá pra perceber que é um crime extremamente passional, e não passional de que foi no calor do momento, porque ele foi premeditado, mas passional no sentido de que teve emoção, né? Emoções muito fortes ali. No caso, essa emoção foi os ciúmes. Muitos ciúmes. Por parte do Vanderlei, né? Já que as vítimas eram ex da Lourdes. Aí eu já começo a ficar confusa. Porque o que ajuda matar o ex de uma mulher?
O ex que tá lá no cantinho dele, nada a ver com a vida do casal, tá lá, sabe? É um ex. Gente, acabou. Acabou. Ex é isso. Acabou. Mas ex é uma parada complicada. Porque por mais que você não tenha mais nada com a pessoa, você já teve. E a história fica na cabeça, fica na memória. E aí dá ruim. Mas eu não sou muito boa nisso, porque ciúmes é um objeto estranho pra mim. É tipo um OVNI, é um objeto não identificado, um sentimento não identificado, um SVNI. Mas enfim, que bosta. Acho que ciúmes de ex deve ser, e aqui eu tô falando totalmente de suposição, mas deve ser um mix de insegurança, com vontade de controlar tudo no relacionamento, com a sensação de posse, né, e até de egoísmo, de não querer dividir uma pessoa, como você não quer dividir um brinquedo, uma roupa, sei lá. Mas aí, quando você aplica esse sentimento de posse num ser humaninho, né, não dá muito certo. É tipo pedir, você tem que me amar, e isso quer dizer que você não pode amar mais nada, nem ninguém. E isso quer dizer que nem no passado você pode amar. Muito menos no presente ou no futuro, né? Mas aí eu já tô complicando. A conclusão é que ciúmes é um demo. É o demo. Você é louco. Então, basicamente, esse casal fez um pacto com o demo. Com os ciúmes, tá? Com os ciúmes. Não tem demo nessa história. Mas imagina. Agora, imagina essa cena. Tá lá o Vanderlei, né? Que namora com a Maria Lourdes. Leva ela num restaurante, se ajoelha e fala assim pra Lourdes: bora casar. Mas antes, vamos matar seus ex. E ela fala, sim, meu amor, eu aceito. Tipo, não dá. Eu não consigo imaginar uma pessoa aceitando esse pacto de matar os ex. Só se for de um relacionamento abusivo, né? Que a pessoa se sente encurralada, presa, ou nem percebe o que tá acontecendo, porque tá totalmente cega, tá, né? Gaslighting acontece. O gaslighting, pra quem não sabe, é um termo pra quando a pessoa faz você achar que você é louco. Você é o louco da história e que você tá errado e que você tem que confiar em absolutamente tudo que ela fala. E aí você fica tão perdido nessa neblina de mentiras e de possessão da outra pessoa sobre você que você acredita e deixa ela fazer o que quiser. Inclusive, um pacto para matar os seus ex. Mas aí, para eu saber se era isso que estava acontecendo nesse caso ou não, né, para entender que porra de pacto ciumento foi esse, eu preciso entender quem são essas pessoas. Então vamos lá. Quem é quem? Maria de Lourdes Leite de Oliveira, o apelido dela era Lu. Ela nasceu em novembro de 1951 em Recife. Mas foi por acaso que ela nasceu no Recife. A mãe dela estava em viagem para o Rio de Janeiro e o navio precisou fazer um pit stop no meio da viagem e passou alguns dias lá na capital pernambucana. Se não fosse isso, ela teria nascido nas águas, no navio. Imagina que da hora você nascer, tipo, eu não sou nada, eu não sou paulista, eu não sou mineira, eu não sou carioca, né? Você nasceu na água. Sou sereia. Mas enfim, tirando isso, a infância dela foi bem normal, nada de especial, nada pra comentar. A família dela era uma família super tradicional. O pai dela era o coronel Lúcio Leite Oliveira. Ele era um militar, mas ele era um homem simples. Ele vivia viajando pelo Brasil, servia em diversos estados. Na época que o crime todo aconteceu, ele estava em Belém, aliás. Tem alguns relatos de que a Maria de Lourdes o visitava, às vezes, quando ele estava nessas viagens a trabalho. Ela chegou a ir para Porto Velho, em Rondônia, algumas vezes. E ela, aparentemente, era bem próxima dos pais. A mãe dela era a dona Edna, típica mulher de militar. Era o que você espera de uma mulher militar. Era caseira, dedicada aos filhos, suportava todas as responsabilidades de administrar uma casa inteira, né, com criança e tudo sozinha, porque o marido estava sempre viajando. Tinham outras crianças na família, eu não consegui entender quantas, mas eu sei que pelo menos a Lu tinha uma irmã mais velha que se chamava Maria Cristina. Mas a Lu, ela era bem desapegadona, não era muito grudada nas irmãs, ou pelo menos nessa irmã especificamente. Ela viveu a infância dela meio na dela, assim. Ela gostava muito de bichos, de terra, de mato, de brincar fora e tudo mais. E nos estudos, ela nunca foi muito brilhante. Ela meio que estava na média, era ok. Quando ela entrou na Universidade do Estado de Guanabara, a UEG, ela bombou o primeiro ano inteiro de engenharia cartográfica. Eu super achei que era uma faculdade de fazer mapa.
Aí eu já super imaginei a Maria de Lourdes montando aqueles globos terrestres, sabe? Não sei se vocês já viram. Tem um vídeo na internet que mostra umas mulheres de antigamente colando, tipo, os mapas naquela esfera, montando. Enfim, eu não vou saber explicar, mas eu vou postar pra vocês no Instagram. Mas não, gente. Engenharia cartográfica, na verdade, é chique, viu? Você pode ganhar, tipo, 12 mil reais por mês. Tô chocada. Devia ter feito esse curso. Esse é o engenheiro responsável por descrever, definir e monitorar espaços físicos nos quais serão instalados obras de engenharia. Para isso, realiza cálculos sobre as fundações e sobre as características do solo, por meio de imagens de satélite, fotografias aéreas e sistemas de posicionamento global. Famoso GPS. Então, assim, vários cálculos e perrengue de quem faz engenharia, sabe? É coisa difícil, então eu nem julgo ela por ter bombado a matéria. Não quer dizer que você é burra nem nada. Mas, de qualquer forma, ela é descrita como uma universitária mediana. Outra coisa que era mediana nela era a beleza. Ela era normal, sabe? Não é feia, não é gata. E isso eu tô falando de acordo com os jornais. Porque eu vi uma foto dela e eu fiquei tipo, gente, que boca é essa? Sério, o que mais chama atenção é a boca dela, tipo Angelina Jolie, assim, sabe? Você olha, já dá vontade de fazer um botox. Mas, de resto, nada a ver com a Angelina Jolie. Na verdade, ela tinha cabelos morenos, lisos e longos, que, aliás, deu a ela a fama de Mona Lisa. O pessoal começou a chamar ela de Mona Lisa. Então, faz aí na sua cabeça, mentaliza aí, um mix de boca de Angelina Jolie na cara da Mona Lisa. Essa é a Maria de Lourdes. Agora, imagina trocar uma ideia com alguém que tem a cara da Mona Lisa. Porque a Mona, pra mim, é tipo a rainha da egípcia, né? É a esfinge. Cara de plena, poker face eterno. Mas, enfim, essa era a Lu. Por mais que a inteligência dela fosse mediana e a beleza mediana, e ela também era de uma classe mediana, ela era super investida na moda, em beleza, essas coisas. Na adolescência, ela aprendeu a costurar e ela era capaz de fazer vestidos. Aliás, o guarda-roupa dela era cheio de peças que ela mesma fazia. E eu imagino que ela possivelmente hoje, imagina que a Maria de Lourdes nasce aí nos anos 2000, que ela era uma millennial, eu acho que ela seria uma youtuber dessas que falam: oi meninas, tudo bom? Vou mostrar pra vocês o look de hoje. Enfim, ela tinha isso de, né, aparecer, jogar charme, sorrir pro jornal, arrumar cabelo, tal, essas coisas aí. Essa era a vida de Lu. Que mais que eu esqueci de falar? Ah, aqui. Ela morava num bairro que era perto do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. E para quem não conhece o Rio, a zona norte é uma zona mais pobre e a zona sul é uma zona mais rica, tá? Então, ela morava numa zona mais pobre da cidade. Só que aí, as coisas mudaram. A sua família começou a subir de vida, eles começaram a ter mais acesso a carros, enfim, dinheiro no geral. E eles se mudaram para a Zona Sul, que é onde os ricaços do Rio moram. Tipo, Ipanema, Copacabana, Barra, essas coisas. Essa mudança de vida que ela teve foi lá por volta de 1972, por aí. Porque faziam poucos anos que ela tinha mudado da Zona Norte quando os crimes aconteceram, né? Aconteceu em 74. Então, para a sociedade, na época do crime, Lourdes era a menina riquinha de Ipanema, da Zona Sul. Ela era a típica garota de Ipanema. Bronzeada, magra, cabelos longos, um jeito padrão de fumar, de falar, de paquerar, de se comportar como as pessoas da classe dela e da época dela. Filha de um militar, então isso já dava um prestígio, né? Já que a gente está na época da ditadura militar. Estudante, universitária, tinha um carro, né? Dona de carro, tal. Então, essa era Lourdes, na época do crime. Conseguiu imaginar? Pegou essa primeira impressão que a gente tem dela? Então, beleza. Vamos em frente. Se essa é Lourdes, quem é Vanderlei? Vanderlei Gonçalves Quintão, que ficou conhecido como Van, apenas. Ele também foi estudante da UEG, da Universidade do Estado de Guanabara, e ele já tinha se formado como engenheiro cartográfico.
Ele era um funcionário do Observatório Nacional, que era um baita emprego na época, então eu imagino que ele devia ganhar uma boa grana de salário. E ele morava com os pais e com a irmã. De acordo com o chefe dele lá do observatório, ele era uma pessoa normal, muito de boa, assim, fazia um ótimo trabalho, obedecia os superiores, não causava nenhuma treta. Aparentemente um cara tranquilo, numa nice ele. Parece que o único defeito dele é que ele usava muito perfume. Ele tinha cara de galã de novela mexicana, sabe? E aparentemente cheiro de um galã de novela mexicana também. Tinha bigodinho, cabelo meio enroladinho, castanho, olhos claros. Olhos bem bonitos, aliás. Parece que vão te engolir se você olhar muito tempo pra eles. E ele se vestia que nem playboyzinho, sabe? Camisa, bermuda, sapatênis branco. Tá, não sei nem se tinha sapatênis naquela época. O sapatênis eu inventei, tá? Tava escrito só tênis onde eu li. Mas é só pra explicar que é muito cara de playboy. E aí ele conheceu a Lu na faculdade, na UEG, quando a Lu era bichete, estava no 1º ano, e o Vanderlei estava no 3º ano. Eles começaram a namorar no ano seguinte. No caso, a Lu continuava no 1º ano, porque ela tinha repetido. E o Vanderlei estava no 4º ano. Eles até foram juntos na formatura do Van. Tiraram fotinho de mão dadas, todo sorridente, todo romântico. Mas, ao que a versão número 1 dessa história indica, o Vanderlei, apesar de parecer ser de boa, ele era muito doido ciumento. E seria esses ciúmes que levou à morte 2 pessoas, o Vantuil e o Almir. Já vimos que a Lu escolheu os namorados pelo nome, né? Tipo, tem nome de vô? Tem nome de tiozão que bebe 47 copos de cerveja quente no bar da esquina? Então eu quero. Vantuil. Gente, Vantuil é um nome muito engraçado. Desculpa se você se chama Vantuil, mas seu nome é muito legal. Vamos conhecer as vítimas, então. Agora que a gente já conheceu o casal. A primeira vítima foi Vantuil Matos de Lima. Ele era técnico em eletrônica. Ele tinha 33 anos quando faleceu. Faleceu não, né? Ele foi morreu, assassinado. Ele era casado e pai de 3 filhos. De acordo com seus amigos, ele atraía muitas mulheres na loja de eletrônico que ele trabalhava, por ter olhos verdes, ombros atléticos, o tipinho pelo qual Lu com certeza ia se apaixonar. Ele era muito odiado por muitos homens, exatamente porque ele se envolvia com a mulher dos outros, ele não estava nem aí, queria mais pegar todo mundo mesmo. Na noite de 20 de novembro de 1974, ele foi assassinado com 11 tiros. O seu corpo foi encontrado na mesma noite na Barra da Tijuca. A segunda vítima foi Almir da Silva Rodrigues. Ele tinha 25 anos e trabalhava numa oficina mecânica como assistente, mas ele era taxista. Ele era morador da Vila Isabel, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Dizem que ele era um excelente rapaz, que queria subir de vida, só que ele tinha um pouco esse estigma, né, de ser morador da zona norte. Então, quando ele conheceu a Lu, ele falou para ela que ele era estudante de medicina. E talvez até numa tentativa de transformar essa mentira numa verdade, ele fez o vestibular, mas ele reprovou. Quando ele foi assassinado, ele estava fazendo cursinho, porque ele ia tentar prestar o vestibular novamente. Agora eu vou apresentar para vocês. Essas são as pessoas principais, tá? E agora eu vou falar dos fatos desse caso. O que, independente da versão, permanece o mesmo. Então é o seguinte, prepara. Senta que lá vem a história. 20 de novembro de 1974, 6h30 da tarde, o Vantuil estava no trabalho, lá descontraído, estava rolando meio que um happy hour, lá na loja de eletrônicos. E aí ele recebeu uma ligação. E apesar de ele ser casado, pai de 3 filhos, como eu falei, ele continuava mulherengo. Ele conquistava lá as gatinhas de Ipanema, com seu look alto, loiro, forte, olhos verdes. E ele também tinha conquistado a Lu. Então, ao telefone estava a Lu. Às 7h30, ele vai se encontrar com ela, porque foi para isso que ela ligou, né? Para marcar um encontro. E eles se encontram na Avenida Sernambetiba, na praia da Barra da Tijuca. A Lu leva ele para um lugar meio afastado da praia, ali na areia, onde não tinha uma boa iluminação. E lá eles são surpreendidos por Vanderlei. E tava tudo meio escuro, o Vanderlei meio que chegou do nada,
Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo e, de repente, o Vantuil leva 11 tiros que foram disparados por 2 armas diferentes. Uma arma de calibre 22 e uma de calibre 32. Por ter 2 armas com 2 calibres diferentes, a polícia chegou à conclusão de que 2 pessoas atiraram. Quando o Vantuil foi encontrado morto naquele mesmo dia pela polícia, a primeira teoria que surgiu foi de que ele teria sido morto por um marido de alguma mina que ele pegou, que não aceitou ser corno. E aí o caso ficou por isso mesmo, mistério. Mas aí, 14 dias depois, em 2 de dezembro de 1974, a apenas 500 metros de onde o corpo de Vantuil foi encontrado, uma nova vítima aparece. Almir da Silva Rodrigues. Ele estava com 5 balas no corpo, caído em uma poça d'água e com um tufo de cabelos longos nas mãos. E quando a polícia chegou, gente, ele estava vivo. E ele conseguiu sussurrar: "Foi Lourdes quem atirou em mim. Foi Lu, foi Lu, foi a Lu." Imagina só. Você chega numa cena do crime, a vítima tá viva e incrimina o assassino, né? Muito louco. E aí ele foi encaminhado para um hospital para ser tratado, mas uma semana depois ele faleceu. A polícia ficou procurando quem seria Lu, e finalmente ligaram os pontinhos e chegaram até Maria de Lourdes. Mas mesmo com o depoimento de Almir, que incriminava ela diretamente, era muito complicado trazer a Lourdes para depor, porque ela era filha do coronel Lúcio Oliveira. E em plena ditadura militar, ficava muito complicado mexer com família de militar. Eles mandavam em tudo, o cara era poderoso. Então, eles não vão logo de cara enfrentar a Lourdes, mas pegam a coisa mais próxima que podiam. O namorado e suposto noivo dela, o Vanderlei. Em seu depoimento, o Van diz que naquela noite em que o Almir foi baleado, eles estavam num hotel. Ele ainda convida a polícia, super cheio de si, e fala: "Vai verificar meu álibi, eu tenho um álibi. E aí, deu o nome do hotel, que era Vila Rica. E aí, eles foram lá ver, e realmente estava lá com ela, no rally rola, ok, beleza. Só que aí, foram confirmar o álibi dele com a mãe dele, a dona Jerusa Leitão Quintão, e a irmã, a Sueli. E é engraçado, porque elas dão um álibi pra ele, só que é outro. De acordo com elas, o Van estava em casa e elas até serviram o jantar para ele na noite da morte de Almir. Então, né, calma lá. Ele estava no rolê lá no hotel ou ele estava em casa? Tem cheirinho de mentira, né? Ficou suspeito. Mas beleza, vamos em frente. Quase 2 semanas depois que o Almir foi baleado, em 14 de dezembro de 1974, a Maria de Lourdes e sua mãe decidem dar as caras na delegacia. Elas vão lá para falar sobre o caso de Almir. E aí, gente, chegamos à nossa primeira teoria. A teoria número 1 é o que eu chamo de os ciúmes de Vanderlei. Então, vamos lá. De acordo com essa primeira teoria, que aliás foi uma teoria bastante divulgada nos jornais na época, Almir e Vanderlei, eles estavam disputando o amor de Lourdes. Acontece que Almir era um menino simples, que trabalhava como motorista de táxi, que era a mesma profissão do pai dele, então era uma família simples, uma família da Zona Norte, né, bairro simples. Então, ele não tinha muita chance com a Lu. E mesmo ele sendo um menino puro, um menino de coração bom, que queria subir na vida, isso não era suficiente para ele namorar uma garota que basicamente estava sendo chamada de Garota de Ipanema. De acordo com a Lu, ela tinha terminado o relacionamento com o Almir por pressão dos familiares, porque eles não aprovavam desse namoro. Mesmo assim, ela não deixou de ter contato com ele e de vez em quando eles faziam alguns rolês junto. Mas será que dá para ter amizade com o ex? A Lu diz que sim, que ela podia ser amiga e não tinha problema nenhum, mas que o Vanderlei não gostava nada disso. Aliás, ele não achava que ela poderia ser amiga de outro homem. Tipo, não existe amizade entre homem e mulher. Mas a Lu era muito dona de si, cagou pra opinião do macho dela e marcou um encontro no dia 3 de dezembro de 74 com o Almir, às 7h30.
Acontece que por volta das 3 da tarde, o Vanderlei surgiu à porta do seu apartamento e ela não tinha como negar dar um rolê com o mozão. Tipo, o cara aparece lá, ela vai falar o quê? Então marquei um encontro com meu ex, não vou. Tipo, pra ela isso era inconcebível, então ela vai. Eles saem juntos, eles vão lá pra Barra da Tijuca, tomam umas batidas com água de coco em alguns bares ali da região. E aí o tempo rolou e a Lu, começou a ficar em cima da hora. Aí ela falou pro Vanderlei que ela precisava ir, porque ela ia se encontrar com a mãe para elas irem para a costureira. Mas claro que a danada foi encontrar o Almir. Assim, Lu e o ex-namorado foram até um local no Recreio dos Bandeirantes, que não tinha muita luz, estavam no escurinho, tchananã, cheirinho de safadeza. Aí, a Lu e o Almir param no acostamento, ficam conversando dentro do carro de Almir, e de repente, um farol acende na cara deles. Era um carro vindo na contramão. Mas não era um carro qualquer. Era o carro do Van Van. Vanderlei tinha seguido os pombinhos, os ex-pombinhos. E aí, assim que a Lu percebeu que era o carro do Vanderlei, ela avisou pro Almir, tipo, eita porra, meu namorado. E aí o Almir desceu do carro pra ir lá confrontar o rival dele. Nesse ponto da história, a versão de Lu diz o seguinte, abre aspas. Saí do carro, ouvi uns tiros e me escondi. Só ouvia o barulho do mar. Vi o Almir caído. Vanderlei abaixou-se, fez mais 2 disparos e dirigiu-se a mim, me chamando de infiel, de vagabunda e de outras palavras impublicáveis. Em seguida, ordenou-me entrar em seu carro e manter bico calado, se não quisesse ter o mesmo destino. Disse ter usado 2 revólveres para a polícia achar que foi um assalto. Fecha aspas. Então é isso. Na versão da Lu, a primeira versão, foi isso que aconteceu. Depois que o serviço estava feito, a Lu ela é levada para um restaurante com o Vanderlei, onde ele bebe e janta, mas ela estava muito mal para comer. E aí, às 10h15 da noite, ele a deixa em casa. E aí, ele vai buscar um álibi a todo custo para não se incriminar. E é quando ele suborna o hotel para colocar o nome deles lá na lista de admissões. Aí, pronto. Lourdes é uma vítima. Vanderlei é um carrasco ciumento louco. Mas uma pena que a história dela não faz sentido, né? Porque, primeiro, o Vanderlei tinha dado um álibi para ela, o do motel. Segundo, o Almir sussurrou o nome dela antes de morrer. Então já tá tudo errado, né? E a polícia, obviamente, percebeu isso, mas concorda comigo que essa história ela é bem atraente para ser publicada, né? Parece um romance de novela, uma coisa super de ficção. Então, foi a primeira versão que foi parar nos jornais. E essa é a primeira mentira de muitas do casal Van Lu. Com alguns depoimentos em mãos, a polícia vai atrás de outras testemunhas e outras provas. E aí, crimezeiros e crimezeiras, você começa a desenterrar uns podres da Maria Lourdes. Diz um jornalista que a Lu era muito dada, muito paqueradora, que ela ficava dando mole no ponto de ônibus e ela entrava no carro de qualquer um que desse moral pra namorar. Tipo, moço, não. Pelo menos na minha visão. Não é porque a mulher gosta de dar aquela flertada pesada, que ela é mole, fácil, não tem valores, não tem moral, sabe? Mas ok. Fiquei encucada com essa informação, fui dar uma pesquisada mais na reputação da Lourdes, e aí você vai encontrando outras coisas que você começa a falar, ok, talvez ele não estava tão errado assim. Uma das coisas que eu encontrei foi de um outro jornalista que a chamou de Messalina da UEG. Aí eu, como uma desaculturada que eu sou, né, desculpa, não sabia o que era Messalina, fui procurar. Quem é, o que come, onde vive. Bom, a Messalina, ela foi uma imperatriz romana, poderosa e influente, com uma reputação de ser promíscua. Alega-se que ela teria conspirado contra o marido e que ela foi executada quando o plano dela foi descoberto. Ela entrou para a história com uma reputação de implacável, predadora e insaciável sexualmente. Seu marido ele é retratado como sendo facilmente manipulado por ela e ignorante
sobre os adultérios que ela cometia, mas que aí, quando ela decidiu se casar com um amante, ele mandou matar ela. Fim da Messalina. Então, esse é o apelidinho que dão para Lourdes, Messalina da UEG. UEG era a faculdade onde ela estudava. Então, vamos mudar um pouco a história e tentar olhar para Lourdes como essa mulher promíscua, controladora e sedutora que diziam que ela era. Vamos para a teoria número 2, que eu estou chamando de A Loucura de Maria de Lourdes. O fato é o seguinte: lembra que Almir não morreu na hora que ele foi baleado? E que ele ainda teve tempo de sussurrar que sua assassina era Lourdes? Pois bem, crimezeiros e crimezeiras, o sonho de qualquer detetive e investigador policial aconteceu. A vítima fatal conseguiu contar tudo o que aconteceu antes de morrer. Quer dizer, o sonho seria ele não morrer, mas você entendeu. O Almir chegou no hospital, ele conseguiu se recuperar por um período de tempo, e aí foi quando ele deu o relato do que aconteceu perante 2 médicos e acho que policiais também. De acordo com Almir, essa é a história. A Maria de Lourdes Leite de Oliveira era sua famigerada ex-namorada. E não só uma ex qualquer. Ela era aquela ex-namorada stalker, perseguidora, ciumenta, a louca do rolê. Aquela ex chata, bem estereotipada. O Almir conta que eles namoraram por 6 meses durante 1972 e que eles teriam terminado em janeiro de 1973. Mas mesmo depois de quase 2 anos de que o relacionamento deles tinha terminado, ela ainda o perseguia. Almir diz que terminou com a Lu por seu gênio forte e também porque a família dela não aprovava do namoro, porque ele era pobre, etc. No dia 3 de dezembro, Lourdes telefonou diversas vezes para ele no trabalho. Foi uma atrás da outra, sabe? Aquela pessoa incessante. E isso, na verdade, foi confirmado depois pelos colegas de trabalho do Almir, que chegaram a atender o telefone por ele algumas vezes. Talvez cansado da insistência, o Almir aceitou se encontrar com Lourdes no posto de gasolina Shell, na Praça Cruz Vermelha. E assim, né, gente? Claramente não era um date. Porque quem marca date no posto de gasolina, né? Pra mim é um sinal de que eles queriam conversar, botar os pingos nos is e seguir com a vida. Ter aquela DR marota. Beleza, ele vai lá, passa de carro, busca lá no posto e os 2 vão parar na Barra da Tijuca. Aí eles estacionam o carro na Avenida Sernambetiba e eles ficam lá conversando. Só que aí começa uma discussão, treta, como esperado, né? Porque DR com ex vai dar em treta, né, gente? E aí a Lourdes desce do carro, porque ela gosta de uma briga dramática, bem aquelas odeio drama mais fácil, sabe? E Almir vai atrás dela e aí simplesmente ela vira e atira nele. Mas ela não estava esperando que Almir não ia morrer na hora, que nem a gente vê em filme, sabe? Atirou, caiu no chão, morreu? Não. Almir avança sobre ela, tanto que ele chega a arrancar o cabelo dela, e aí outro homem aparece de um carro que estava estacionado do outro lado da rua. Ele atravessou correndo, e Almir achou que talvez, né, fosse receber ajuda, mas na verdade o cara meteu mais 4 tiros nele. Ele não conseguiu identificar quem era o outro homem. Mas, ao que tudo indica, né, parece que era Vanderlei Gonçalves Quintão, o noivo de Lourdes. Infelizmente, depois dele ter contado todo esse testemunho de primeiríssima mão, o Almir morre no hospital. Depois que a polícia escutou isso, eles foram conversar com outras testemunhas, né? Isso incluía 2 funcionários do posto Shell da Cruz Vermelha, onde Lourdes se encontrou com Almir. Ela era bem conhecida no local, porque antes dela se mudar para a Zona Sul, ela morava na Zona Norte. Então, ela era conhecida ali e o pessoal soube identificar que realmente ela esteve ali. Além desses funcionários do posto, né, funcionário do posto, a polícia também ouviu o testemunho de Bárbara Teixeira. A Bárbara era uma vizinha e amiga de Almir. E, segundo a Bárbara, a certa altura do namoro do Almir, o Almir começou a evitar a Lourdes. Por mais que a Lourdes telefonasse diariamente para a casa de Bárbara, aliás, ela telefonava para a Bárbara porque o Almir não tinha telefone, então
né? Na época não tem celular, ela telefonava para a vizinha. Então, por mais que a Lourdes telefonasse diariamente lá para casa da Bárbara, o Almir não queria atender, entendeu? Então, a Bárbara fazia umas anotações, passava os recadinhos, né? Ela falou que normalmente a Lourdes tentava marcar encontros e tudo mais, mas o Almir começou a pedir para ela não aceitar mais as ligações, não passar mais recado para ele, simplesmente não quero mais. Não satisfeita, a Lourdes arranjou outro jeito de se comunicar com o Almir. Ela ia de táxi para a casa dele, ficava dentro do carro e pedia que o motorista fosse lá chamá-lo. Aí, olha só. Os amigos de Vantuil ficaram sabendo da história do Almir e pensaram: epa, já ouvi essa história antes. Lembrando que o caso do Vantuil, que foi o primeiro a morrer, em 20 de novembro, né? Ainda estava em aberto, ninguém sabia o que aconteceu. Então, os amigos se dirigiram para a delegacia e acabaram com o mistério do caso. Eles contaram para a polícia que Vantuil também era ex-namorado de Lourdes, a Mona Lisa Julie, que de plena, na verdade, não tinha nada. De acordo com 2 colegas de trabalho de Vantuil e também o ex-patrão de Vantuil, Lourdes conheceu o rapaz lá na loja de concertos de TV onde ele trabalhava em 1971. Lembrando que Vantuil, ele era mais velho, ele já estava lá na casa dos 30 quando conheceu a Lu, que tinha lá por volta dos seus 20 anos. Vantuil era bonitão, porte atlético, pegador, mas depois que ele conheceu a Lu, não sobrou muita mulher para ele paquerar, não. Isso porque em pouco tempo ela afastou todas as mulheres que perseguiam ele, né, que iam lá na loja só para ficar trocando flerte, trocando aquelas olhadinhas, piscadinha. Ela afastou todo mundo da loja. Só podia ter a Lu na vida do Vantuil. O foda é que o nome do ex também é Van, né? Um é Vanderlei, o outro é Vantuil, era dois Vans. E aí, se vocês estão se perguntando como que ela fez isso, ela armou um expediente. Sim, como se fosse um trabalho mesmo, expediente. Ela ficava lá na loja de eletrônicos desde as 9 da manhã, quando a loja abria, até às 6 da tarde, quando fechava. Ela só saía para almoçar e depois para ir para a escola. O ex-patrão do Vantuil, ele comentou com a polícia que a presença de Lourdes na loja era super constrangedora, mas que ele só aceitava que ela ficasse lá esse tempo todo porque o Vantuil era um ótimo empregado. Mas, né, quem aguenta um grude controlador desses? Já me dá arrepio só de imaginar. Imagina, você não pode nem respirar um ar sem a pessoa estar tragando ali de tabela? Eu, hein? Gente, eu sou canceriana, mas assim, não dá. Não dá, para. E aí eles terminaram, porque ninguém aguenta. E alguns meses depois, ou um ano depois, né, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas acho que não foi muito tempo, Vantuil se casa com Maria Cláudia de Matos Lima, com quem ele teve 3 filhos antes de falecer, de morrer assassinado. Morrer assassinado foi ótimo. Bom, o interessante é notar que nessa versão, por mais que Vantuil e Almir não se conheciam, a descrição que eles fazem de Lourdes é bem semelhante. Eles não, né? Eles, o Almir, no caso, e as testemunhas. É uma mulher geniosa, controladora, ciumenta, stalker, bem ex-maluca mesmo. E quem conta são pessoas diferentes, são conhecidos da vítima, são colegas de trabalho, vizinhos, patrão, e gente tudo que não se conhecia. Então, parece realmente um retrato fidedigno de Maria de Lourdes, e não algo que foi inventado ou combinado, sabe? Beleza. Essa é a teoria número 2, e ela é bem forte, né? Tão forte que a Maria de Lourdes foi chamada para dar esclarecimentos sobre tudo. Dessa vez, com um advogado ao seu lado, a irmã e a mãe, ela conta sobre seu relacionamento com as vítimas. Ela diz o seguinte, que para ela, Vantuil era apenas um técnico de TV, para quem ela, por uma questão de bondade, arranjava trabalhos. Nunca namorou com esse zinho aí. Tipo, gente, se liga na arrogância, né? Já mudou totalmente de personalidade. Quanto a Almir, ela falou que chegou sim a namorar com ele, pois pensou que ele realmente fosse um universitário, que fizesse medicina, mas rompeu o namoro ao descobrir que ele mentira. Nas palavras dela, Almir, o homem que a acusou de homicídio, não passava de um amoral, mentiroso e sem caráter.
Ela deve estar falando isso porque ele mentiu que fazia medicina, né? Mas e você que dá um tiro? Também não é amoral? E mentirosa sem caráter? Quando questionada sobre os outros depoimentos que tinham colhido contra ela, como os colegas de trabalho, o patrão e tal, ela diz que essas pessoas eram todas saídas da mesma classe C e que só queriam se aparecer no jornal. Alô, Pinóquio! Acho que a Lu roubou seu nariz, porque o dela tá tão empinado que tá tocando o céu. Gente do céu! Depois que ela falou um negócio desses, mudou totalmente a cara de menina fofa, inocente, sofredora na mão do namorado, sabe? Agora sim ela tá parecendo uma garota riquinha de Ipanema, mimada, que quer tudo do jeito dela e que se acha. Talvez por isso esse caso ganhou tanta repercussão. Era um retrato da sociedade na época, dividida entre moradores de uma zona norte, que eram empregados de posto de gasolina, o Vantuil, que era de concerto de televisão, pessoas simples, versus uma bela e promissora universitária riquinha da Zona Sul. E pela primeira vez, num caso onde a gente tem esses dois lados, o criminoso estava na classe mais alta. A população, que obviamente estava acompanhando o caso, pois ele foi altamente comentado nos jornais e tudo mais, a população torcia pela condenação de Lu. Alguns até chegaram a chamar Vanderlei de coitadinho, mas com todas as provas, acabou que foi decretada a prisão preventiva dos dois, de Lourdes e Vanderlei. Van Lu foi para a prisão. E eles ficaram presos até o julgamento. Aí, beleza. Versão número 2 da história é essa. Mas não acabou aqui. Isso porque depois que eles foram presos, aí cagou. Isso porque depois que eles foram presos, aí virou cada um por si. Os dois começaram a apontar o dedo na cara do outro e outra versão surgiu. Teoria 3. O Coronel Lúcio. Como mencionei no começo, um dos motivos para a grande repercussão do caso Van Lu foi o fato de o pai de Maria de Lourdes ser um influente coronel do exército em plena ditadura militar. E, para agravar o rolê todo, uma das armas utilizadas no crime era do coronel. Tchan, tchan, tchan. Pois é, uma arma calibre 32 utilizada nos dois assassinatos de Vantuil e Almir pertencia ao estimado coronel Lúcio. Na verdade, foi Lourdes que entregou a arma para a polícia, afirmando que havia emprestado o revólver do seu pai para o Vanderlei, porque ele tinha comentado que a Barra da Tijuca era muito perigosa, muito barra pesada, sacou? E ele queria andar armado. Então foi feito todo o exame balístico e ficou confirmado que realmente aquela era a arma do crime, a arma do coronel que Lu pegou emprestado e deu para Vanderlei. A justificativa do Vanderlei para a arma foi bem diferente e causou um rebuliço. Ele tentou incriminar o coronel pelos crimes, dizendo que, na verdade, ele foi ameaçado de morte pelo sogro. Em um de seus depoimentos, o Vanderlei alegou que o coronel era contrabandista e que ele foi o autor dos dois crimes. Mas óbvio que nada disso foi comprovado. Porém, isso não impediu o jornal O Globo de publicar na capa, abre aspas, contrabando muda rumo do caso Lu, fecha aspas. O que diz ali, nessa matéria, é o seguinte, que o coronel Lúcio, que viajava muito pelo Brasil por conta da sua profissão militar, aproveitava a viagem para contrabandear eletrodomésticos para o Rio de Janeiro, já que era mais barato comprar de locais de Zona Franca. Aí, ele vendia esses produtos para o Vantuil, que trabalhava na loja de eletrônicos, mas os dois acabaram se desentendendo grandemente e o coronel obrigou Vanderlei a matar Vantuil. Como o coronel era um homem muito temido, o Vanderlei se sentiu coagido e cometeu o crime. Mas, gente, essa história do contrabando é muito absurda. Aliás, ela é comprovadamente absurda. O jornalista Raul Silvestre, que era um jornalista que estava trabalhando no caso na época, ele conta que a manchete que foi aparecer no jornal O Globo, falando sobre o coronel Lúcio, foi uma história que ele mesmo inventou. Isso mesmo, crimezeiros, inventou. O que ele conta é o seguinte.
Raul estava conversando com os amigos na redação, os outros jornalistas, e eles começaram a criar hipóteses sobre o caso. Mas assim, hipóteses totalmente descabidas, tipo essas teorias doidas que a gente cria, sabe? Questionando, mas e se tal coisa aconteceu? Mas e se na verdade foi aquilo? E se fulano fez tal coisa? Foi criando teorias. E numa dessas, ele escreveu uma teoria, tipo, né? Praticando o texto, tal. Você tá num jornal, escreveu, datilografou lá a parada. E esse texto acabou sendo entregue na redação do Globo e foi publicado. O jornalista Raul Silvestre disse que tentou retratar isso com os advogados, promotores e tudo mais, mas ele não teve como. A teoria foi usada para tentar defender Vanderlei. Aliás, os advogados do Van, eles chegaram a convocar uma coletiva de imprensa onde trouxeram objetos de contrabando para tentar provar a teoria. Mas é claro, né? Você vai fazer de tudo para inocentar o seu cliente. Mas, enfim, essa é a terceira versão da história que tentou incriminar o coronel Lúcio, que é, tipo, a versão mais sem pé nem cabeça para mim até agora. E aí, gente, quando todos acham que já escutaram de tudo sobre esse caso, que já leram todas as manchetes possíveis, a Lourdes surpreende a todos e dá uma entrevista, isso já da prisão, onde ela confessa tudo. Ela revela o plano do casal. Essa é a teoria 4, o pacto do casal. De acordo com Maria de Lourdes, Vanderlei queria apagar o passado dela para que eles pudessem se casar. Aqui a gente vai misturar um pouquinho a teoria 1, onde a gente fala sobre um Vanderlei ciumento, com a teoria 2, da Lu promíscua e a ex-louca. Eu não gosto dessa palavra promíscua, porque ela tem uma conotação negativa de imoralidade, né? E eu não acho que porque Lu curte namorar, dar, transar, flertar, enfim, que seja, né? Eu não acho que ela seja imoral por isso. Isso é um pensamento muito de homem dos anos 30, 40, 50, 2000, tá? Até hoje a gente tem, né? Infelizmente. Conservador, tradicional. Mas eu não vou usar essa palavra, apesar dos jornais da época terem usado muito a promiscuidade como uma forma de manchar a reputação da Lourdes. Aliás, falando em manchar a reputação dela, gente, eu fiquei chocadíssima com uma das fotos dela que apareceram no jornal. Eles escolhiam as fotos mais sensualizadas dela para colocar na capa. Tem até 2 fotos que é bem bizarro de comparar. Dá pra ver que ela tá com a mesma roupa, que ela tá no mesmo local, ou seja, parece que foi uma sessão de fotos que ela fez pra revista ali, quando ela estava sendo entrevistada sobre o caso. Aliás, a revista é a Manchete. E aí, uma das fotos, ela tá com uma cara normal, de plena, a cara de Mona Lisa dela. E a outra foto, parece que ela tá com uma cara de vazio e com o dedo na boca. Mas assim, é uma cara de quem foi forçada mesmo a pôr o dedo na boca. E aí, o que fazem? Usam a foto com o dedinho na boca sensual para estampar o jornal com o título Mulher que matou os ex-maridos, né? Aquela coisa bem... Ex-marido não, ex-noivo. Ex-namorado, cacete. Ex-namorado. Aquela coisa bem pra dar o ar de que ela era uma promíscua que tinha dado pra todo mundo e que precisava morrer. Enfim, é muito bizarro. Eu não gosto de usar a palavra promíscua, eu não vou usar. Porque aqui eu posso usar a palavra que eu quiser. Mas enfim, o que eu queria dizer é que nessa entrevista que a Lourdes deu confessando tudo, a gente vai juntar a teoria 1 do Vanderlei ciumento com a teoria 2 da Lourdes que gostava de sexo. O que acontece é que Vanderlei propôs um pacto: matar todos os homens que já tinham passado pela vida de Lourdes. Porque na cabeça dele, ele tinha que limpar essa imagem de promíscua que ela tinha. Ele queria acabar com a memória do comportamento anterior de Lourdes em relação a outros homens. Basicamente, ele não aceitava que ela tinha tido relações sexuais antes dele. Lourdes afirma que ela já tinha contado pra ele, antes mesmo deles começarem a namorar, de que ela não era virgem e que ele super aceitou. Mas que depois, no meio do caminho, mudou de ideia e quis matar todo mundo. Por medo de perder o Van, a Lu acaba aceitando esse pacto. Então ela liga pro Van Tuyl para marcar um encontro que iria guiar ele para a morte dele.
mas ela não chega a atirar nem nada, de acordo com ela. Ela só arranjou o encontro. Depois ela fez o mesmo com Almir. Ligou para ele, marcou o encontro, mas dessa vez ela realmente atirou, mas só porque ela foi obrigada por Vanderlei, já que o pacto tinha que incluir ela matando também. Eles tinham que fazer isso juntos. E aí, depois disso, eles estariam livres para casar. Essa é a teoria 4, revelada por Lourdes depois da prisão. E assim, essa teoria do pacto eu acho muito difícil de acreditar, apesar de, incrivelmente, é a única que meio que faz sentido, mas eu acho difícil de acreditar porque desde que Van e Lu foram pra cadeia, eles simplesmente se viraram contra o outro e, tipo, inimigo total, um acusando o outro, não estão nem aí. Então, quando você me vem com uma declaração dessas, de que você matou por um pacto de casal, por amor, porque ia se casar, não faz sentido, gente. Esse não é um casal apaixonado. Não tem nada de pombinhos que fariam tudo um pelo outro, porque na primeira oportunidade que eles tiveram, eles já tacam ali pau, começaram a ir um contra o outro, sabe? É bizarro. Ao mesmo tempo que a Lourdes diz que eles se amavam, ela fala que Vanderlei é só um rosto na multidão, que não quer saber nada dele. Então, como que você, que aceita participar de um pacto de sangue, literalmente de matar alguém, simplesmente não tá nem aí pra pessoa, pro Vanderlei, depois de ter matado por ele? Tipo, não faz sentido. Numa entrevista, numa reportagem, o jornalista pergunta qual será a reação de Lu ao ver Van no julgamento, porque, né, eles ficaram presos por 4 anos antes de serem julgados. Não se viram, não se comunicaram. E aí ela fala, nenhuma. Não vai ter nenhuma reação. Que seria como ver qualquer outra pessoa pra ela, que ela será indiferente. Tipo, a amada, ele matou seus ex. Ele planejou um crime, de acordo com ela, que colocou ela na cadeia. Como que você fica indiferente com isso? No mínimo, é esperado que você sinta repúdio, raiva, nojo, tristeza, sei lá. Mas falar nada, psycho alert, né? E não é que ela fala, ai, nada, não vou sentir nada. Tipo, meio pensativa, essa é a minha voz de pensativa. Ela fala, eu não vou sentir nada, eu, hein? Tipo, muito... não dá pra entender essa mulher. Aliás, a falta de emoção e expressão de Lourdes e do Vanderlei também é algo que chamou muito a atenção dos repórteres e jornalistas que entrevistaram eles durante esse período. Porque eles são totalmente blasé, sem emoção, sem sal, sem nada. Bom, seguindo nos passos dessa última teoria, que foi a mais acatada por geral, teria premeditação, certo? Um pacto quer dizer que você planejou o crime. Ela ligou com antecedência para marcar o encontro, esse encontro da morte, né? Então, pensando como um bom crimiseiro, a gente pode imaginar que tudo seria planejadinho e não teriam evidências, certo? Errado. Porque assassino é tudo burro mesmo. Eles tiveram não apenas uma, mas 2 testemunhas. A primeira delas é Jades Cardoso do Carmo. Ele presenciou a morte de Vantuil lá nas areias da Barra da Tijuca. De acordo com ele, ele viu 2 pessoas, que ele presumiu serem 2 homens, atirando. Ele disse que estava uma noite escura, né? Óbvio, a noite é escura, né? A noite não é clara, mas a região era escura, estava com meio neblina, assim, meio nublado, um tempo meio feio, e ele não conseguiu ver se realmente eram 2 homens, mas ele fez o reconhecimento de Vanderlei e afirmou que seria possível que o segundo homem fosse, na verdade, Lu, já que ela era meio alta, ela tinha 1,69 de altura e ela estava de capuz, então talvez poderia se passar pelo segundo assassino. O importante é que Jades, ele foi prontamente à polícia lá em 1974, no fim do ano, quando isso aconteceu, antes do caso estourar na mídia. Então, o testemunho dele era livre de qualquer viés dos noticiários. A segunda testemunha foi descoberta pelo detetive particular Bechara Jalk. Eu acho que eu tô falando certo, eu não sei. O detetive, ele foi contratado pelo jornal O Globo para investigar o caso. Isso mesmo, crimezeiros. Um jornal, um meio de comunicação também investigou esse caso.
A testemunha que ele encontrou foi Nelson do Espírito Santo, que morava em um trailer na praia onde o crime aconteceu. Ele afirmou que Vanderlei era o autor dos disparos que mataram Van Tuyl, que ele viu isso. E o Nelson ainda fala que depois que o homicídio aconteceu, o Vanderlei chegou a ameaçá-lo, porque ele viu que tinha alguém no trailer com a luz acesa e ele foi lá para falar que se você falar alguma coisa, eu vou te matar, que nem eu acabei de fazer com esse rapaz. Foi por isso que ele nunca foi à polícia na época do crime e só apareceu depois, quando o detetive particular o abordou. Mas essa testemunha não foi considerada válida no julgamento. Cancelaram essa testemunha. Parecia muito enviesada. Apenas o testemunho de Jades valeu. E foi esse testemunho que colocou Vanderlei e Lourdes como autores do assassinato de Van Tuyl. Com tudo isso, chegamos ao julgamento. E se você achou que não tinha mais versão da história para aparecer, que você já tinha escutado de tudo, você está enganado. Esse podcast hoje tá cheio de reviravolta e teoria. Eu tô pior que Dark. Não, zoeira, não tem como ser pior que Dark. Pior ou melhor, né? Aquilo é um nó na cabeça que Jesus amado. E olha que eu amo esse tipo de série, né? Mistério, confusão, viagem no tempo. Mas eu não consegui terminar Dark ainda. Na verdade, eu nem consegui começar direito. Tô muito atrasada. Mas enfim, voltando pro caso Van Lu, que é muito mais legal. Tem mais história. O julgamento foi adiado 2 vezes, até que finalmente aconteceu em 25 de janeiro de 1979, praticamente 4 anos depois dos assassinatos. O julgamento durou um total de 4 dias e, na época, foi o mais longo julgamento de toda a história do júri do Rio de Janeiro. No julgamento, a gente já começa a ver um pouco da personalidade da Lu e do Vanderlei, assim que eles entram para tomar os seus lugares no banco dos réus. O Vanderlei, ele tá com um terno cinza claro, assim, todo sóbrio, bem apagadinho, todo arrumado, cabelo com gelzinho, bem pleiba, cara de sou sério, me deixa em paz. A Lourdes, ela já tava com um vestido roxo e azul, bem chamativo pelas cores, e todo mundo reparou na roupa dela, porque todas as reportagens têm tipo, ai gente, olha o vestido da Lu. É um absurdo, mas tudo bem. A Lu e o Vanderlei não trocaram olhares em nenhum momento durante o julgamento. O Van disse em depoimento que a Lu nem era namorada dele, era apenas um passatempo e que ele nunca se propôs a casar com ela. Ouch! Pra quem falou que fez um pacto, ter um depoimento desses é foda. Para a promotora Thelma, que escutou o caso, o traço mais marcante do depoimento dos dois é a frieza e a premeditação. São pessoas frias e controladas. E é durante um desses depoimentos frios e controlados que uma nova versão dos fatos surge. E é claro que foi pela boca de Lourdes, porque, meu Deus do céu, essa é a 5ª ou 6ª teoria, já até perdi a conta. Ela começa o depoimento no dia do julgamento, falando que não matou ninguém, que foi tudo coisa do Vanderlei. Mas logo em seguida, ela fala que foi coagida por Vanderlei para atrair Almir para uma cilada na Barra. Ela conta que só fez isso porque depois da morte de Van Tuyl, que foi tudo coisa do Vanderlei, o Van ameaçou matar uma pessoa da família dela ou implicá-lo no crime, caso ela não ajudasse ele a matar Almir e Zé Luiz. Do nada Zé Luiz. Quem é Zé Luiz, meu Deus? Acontece que Zezinho também era um ex-namorado dela, da Maria de Lourdes, e o crime contra Zé Luiz não ocorreu por 2 motivos. Porque mesmo depois de tê-lo convidado para um encontro, Lourdes avisou que era para ele não ir, porque ela estava já com a consciência muito pesada, não queria mais continuar o pacto, e também porque depois da morte de Almir, ela foi chamada para depor pela polícia, e isso acabou assustando Vanderlei. Ele acabou devolvendo o revólver 32, que era do pai de Lourdes, e subornou o Hotel Vila Rica para que preenchesse o nome dos dois ali na noite de 3 de dezembro, quando Almir morreu. Quando a Lourdes é questionada pela contradição, porque essa é uma nova história, do nada, né?
Quando ela foi questionada, ela simplesmente disse ao juiz que ela estava cansada dessa história e decidiu contar a verdade e que essa era a verdade. Os crimes foram motivados por um noivo ciumento que a considerava impura por ter perdido a virgindade antes do casamento. E de novo, a porra da história da virgindade, Jesus amado. Quantas pessoas não morreram por essa coisa, esse estigma da virgindade? Tem a história da Galeria de Cristal, no episódio 8, aqui do Café com Crime, onde a Albertina acaba matando por conta de ter sido desonrada com a perda da virgindade. Agora tem essa da Maria Lourdes e, deve ter tantas outras, porque era um gigantesco tabu e hoje talvez ainda seja, né? E o problema não é nem perder a virgindade. Ninguém morre perdendo a virgindade. Mas tem gente que mata por isso, enfim. Aí perguntam para Maria de Lourdes o seguinte: se ela foi coagida por Vanderlei só na morte do Almir, por que então que foi ela que ligou para Vantuil para marcar um encontro? Hein, moça? Me explica. E claro que ela tem resposta para tudo. Ela fala que marcou um encontro com Vantuil porque Vanderlei queria escutar da boca dele que eles nunca tinham sido amantes. Lourdes nunca admitiu que namorou com Vantuil. Ela diz que eles eram apenas amigos e que nunca saiu com ele, porque na época, lá em 1971, ela namorava esse tal de Zé Luiz. O que é bem contraditório, porque as testemunhas afirmam que ela passava basicamente o dia inteiro lá na loja enchendo o saco do Vantuil, lá na cola dele. Mas enfim. Ela disse que em maio de 1972, ela perdeu contato com o Vantuil e depois disso ela só foi ter contato com ele novamente no dia da morte dele, em 20 de novembro de 74. Ela diz que ligou para o Vantuil, 2 anos depois de sumir, do nada, convidou ele para um encontro e ele aceitou. Eles foram de táxi até a Barra da Tijuca e ficaram sentados no acostamento esperando quando Vanderlei chegou uns 5 minutos depois. De acordo com ela, com a Lu, ela esperava que Vanderlei e Vantuil fossem conversar e tirar limpo essa história, mas ela falou que nem deu tempo de falar nada, o Vanderlei já chegou atirando em Vantuil. Depois de observar e testemunhar a morte de Vantuil, em vez dela fazer alguma coisa, chamar a polícia, não. Ela entra num carro com o Vanderlei e eles vão para um restaurante. Ela falou que ficou chocada, que não conseguia nem falar e que Vanderlei também não conversou sobre isso, mas que no dia seguinte ele ficou insistindo para ela ajudar ele a matar o Almir e o Zé Luiz. Então, como ela se sentia ameaçada por Vanderlei, ela foi lá, marcou o encontro com o Almir e aí a gente já sabe o que aconteceu. Logo depois da morte do Almir, no dia seguinte, o Vanderlei começa a insistir de novo no plano de matar o Zé Luiz, que era só isso que faltava para Lourdes ficar pura outra vez e eles puderem se casar. Depois de escutar mais essa historinha da Lourdes e do Vanderlei, o júri vai lá tentar fazer algum sentido disso tudo. E eu fiquei pensando, graças a Deus que eu não faço parte desse júri, porque eu tô confusa. Gente, é muita coisa. Vamos lá, recapitulando. Se você vai pela teoria 1, a Lu é uma santa inocente que estava num relacionamento abusivo com um ciumento chamado Vanderlei. Na teoria 2, ela, que é doida, maluca, adora sexo, namora com todo mundo e também é controladora e ciumenta. A teoria 3, do coronel estar envolvido, contrabandista e tudo mais, não faz nenhum sentido pra mim, vou até pular essa. A teoria 4, do pacto do casal, coloca o Vanderlei como ciumento e ela como a louca que vai na onda. Mas depois, os dois nem parecem estar apaixonados. Então nada faz sentido pra mim. Nenhuma das versões da história fazem lógica, porque os dois... Não consigo imaginar os dois juntos cometendo um crime, decidindo matar os ex-namorados de Lourdes por paixão, por pacto. Parece muito de sangue frio mesmo, sabe? De tipo... eu odeio meus ex, eles me deram bota, me ajuda a matar. E o outro fala, tá bom. Pra mim faz mais sentido isso de ser sangue frio do que de um pacto apaixonante. Porque eles nem estavam com cara de apaixonados. E eu nem tô falando só de cara de apaixonado. Mas a gente tem alguns testemunhos, como o do porteiro do prédio da Lourdes, que contou que Van Lu,
Nem era um casal, não era nada. Não era um casal shippado nem nada. Eles eram só um rolinho que, tipo, não tinha promessa nenhuma de noivado, de casamento. Então, meu cérebro pifou com essa história. Mas o júri, graças a Deus, é muito melhor do que eu e conseguiu elaborar uma teoria do que aconteceu e deu a condenação. Para eles, foi Maria de Lourdes que arquitetou todo o plano para assassinar seus ex-namorados. Foi ela quem atirou no Vantuil, acompanhada por Vanderlei, mas ela levou a culpa integral por ter atirado no Almir. Por isso, ela foi condenada a 18 anos de prisão pelos crimes. Tipo, 18 anos. Por dois crimes. Parece pouco, mas foi isso porque o júri aceitou a alegação da defesa de Lourdes de que foi um crime continuado, ou seja, continuidade de delito, que seria como se o segundo crime foi apenas a continuação do primeiro. Então, as duas mortes são parte de uma coisa só, um crime só, 18 anos de cadeia. Já Vanderlei foi condenado pela morte de Vantuil, mas por falta de provas, ele acabou sendo absolvido pela morte de Almir. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Mas em pouco tempo, ambos ficaram livres. Se a pena já era curta, eles nem cumpriram metade. Em 1982, cerca de 7 anos depois das suas prisões, Van e Lu conseguiram sair da prisão em condicional e logo ficaram livres. Vanderlei tentou voltar a trabalhar no Observatório Nacional como engenheiro cartógrafo, mas ele não conseguiu e passou o restante da vida trabalhando em um trailer. No ano de 2000, ele morreu de câncer. Já Maria de Lourdes teria se formado em Direito, mas nunca conseguiu emprego. Até onde se sabe, ela vive com a família em uma casa na zona norte do Rio, onde gasta a maior parte do tempo cuidando de suas plantas. Virou a louca das plantinhas. Se ela for que nem eu, deve matar a plantinha tudo. Hoje, Lourdes teria 69 anos. Eu tentei achar uma foto dela nos dias atuais, porque eu li numa reportagem do Agnaldo Silva que ele tinha achado uma em que aparece ela velhinha, tal, enrugadinha, e que aparentemente ela tem problema de visão, porque um olho estava meio caído, diferente do outro, mas eu não achei a tal foto. Fico devendo essa pra vocês. Mas amanhã, quinta-feira, eu vou postar todas as fotos que tenho do caso pra vocês. Tem foto do casal, das vítimas, uma simulação do crime, as capas da revista que eu comentei e, claro, aquelas fotos sensuais de Lourdes que eu achei um absurdo terem sido usadas numa capa. Aliás, essa foto que eu achei um absurdo ter sido usada também virou capa de um livro. Sim, chama O Caso Van Lu, assim é, se lhe parece, de Carlos Heitor Coni, que ele foi um livro lançado logo após o crime, em 1975. E esse livro, olha que curioso, ele foi o que iniciou o romance-reportagem no Brasil. Sabia? Fica aí o legado que esse caso deixou. Na verdade, não é só esse legado, tem um outro. Esse caso também virou filme, Beijo na Boca, que foi lançado em 1982, que foi o ano que eles saíram da cadeia. Imagina você sair da cadeia e ter um filme contando sua história. Será que eles eram crimezeiros? Será que a Maria de Lourdes ficou escutando sobre crimes depois? Louco, né? Bom, sobre o filme Beijo na Boca, apesar da direção não confirmar a relação efetiva com esse caso Van Lu, a semelhança é muita. Se liga nessa sinopse. Garota da classe média se envolve com um traficante ciumento que deseja eliminar os seus ex-namorados. Gente, pode falar, é Van Lu. Crimezeiros e crimezeiras, fica um conselho bem de tia aqui pra vocês, tá? Não sejam um casal Van Lu. Tenham relacionamentos saudáveis, viu? E se mantenham saudáveis também, mentalmente e fisicamente. E pra isso você já sabe, né? Fiquem em casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!